Olá pessoal, meu nome é Jess e hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas a diferença entre const, var e let. Bora lá? Pessoal, a primeira diferença que a gente vai ver sobre var, let, const vai ser a questão de escopo. E o que é escopo? Escopo nada mais é do que o lugar onde as variáveis ficam disponíveis dentro do código para uso, certo? Vamos para um exemplo prático. Vamos criar aqui uma var e eu vou colocar com o nome dela de nome. E aí você tá o valor para ela, Jéssica, ok? E vou dar um console log. Então, nesse console log eu vou executar nome e passar o nome. Ok? A variável nome. Tranquilo. Eu vou executar isso com node. Eu já tenho o node instalado aqui, né? E vou executar ele aqui. Beleza, tá aparecendo o nome Jéssica, o esperado, ok? E agora, vamos passar essa chamada da variável para dentro de um if. Esse if sempre vai entrar, né? Porque eu estou pondo true. E vou passar a chamada dessa var para dentro desse if. É só isso. E vamos ver o que acontece, se ela vai executar esse console ou não. Se a gente vê, executou normalmente o nome Jéssica. Porém, se eu trocar esse var para let, e dar um salvar e executar novamente, a gente tem um erro de referência. Dá falando que não foi definido o nome, né? Ou seja, ele não conseguiu enxergar esse nome dentro do if. Se eu mudar isso para const, salvar e executar novamente, a gente tem o mesmo erro com a let. E por que que isso acontece? A var, ela tem contexto global, ou seja, todo o nosso código consegue enxergar ela. Se ela estiver dentro de um if, se ela estiver dentro de um for, em todos esses lugares, o nosso código consegue enxergar ela. Já a const com a let, não. Elas têm escopo de bloco, ou seja, só o bloco onde elas estão consegue enxergar ela. Então, se eu passar esse console para dentro do if e tentar executar, aí sim eu vou ter o resultado esperado. Além de contexto de bloco, a const e a let também tem contexto de função. E a var, ela tem contexto global e também tem contexto de função. E o que é isso? Contexto de função. Nada mais é do que quando eu crio uma função. Então, vamos criar uma função aqui. E aí, eu crio a variável, né, no caso. Vamos pôr uma variável do sobrenome. E vamos pôr Medeiros. Aqui. E aí, se eu tentar executar isso fora, né, da função, esse sobrenome, essa variável sobrenome, eita, sobrenome, isso. Chamando essa função, eu posso chamar, inclusive. E vou comentar esse daqui. E tentar executar, vocês vão ver que tá falando, né, dá o erro de que sobrenome não foi definida. Por quê? Porque tanto a var como a let como a const, elas têm contexto de função. Ou seja, dentro de uma função, elas só vão conseguir ser enxergadas por essa função. Então, as três têm esse escopo, né? Então, vamos revisar. A var, ela tem contexto global e contexto de função. A const e a let tem contexto de bloco e contexto de função, tá bom? Pessoal, eu tô fazendo uma pausinha aqui para água e eu quero perguntar uma coisa muito séria para vocês. Vocês já se inscreveram no canal? É muito importante pra gente que vocês se inscrevam. Eu peço para você, se inscreve, curte, comenta. Se você tem algum amigo dev ou alguma pessoa que tá fazendo transição de carreira, vai lá, compartilha, dá essa força, essa moral pra gente. Eu agradeço de coração. Bora lá pra aula. A próxima diferença que a gente vai falar, pessoal, vai ser sobre as declarações. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui e vamos começar com a var. Se eu declarar a var, uma var chamada, vamos colocar animal aqui, por exemplo, animal, né? E vamos colocar gato, der um console.log, beleza? E dá animal, ok? E executar, tá rodando certinho. E aí, se eu vier
fizer novamente essa declaração, animal, e passar, ao invés de gato, vamos passar cachorro, não, ponto e vírgula, e executar, vocês vão ver que vai ser declarado novamente, vai ter essa alteração de nome, certo? Do valor, né, no caso, e traz pra gente o cachorro. Agora, se eu mudar essa var para let, vocês vão ver que o próprio VS Code já dá erro, e se eu tentar executar, eu também já tenho um erro. Tá falando, né, que a animal já foi declarada. E se eu mudar para const, a gente vai ter o mesmo erro que a let dá. Certo? Aí ele dá um erro de que o animal já foi definido, né? A variável animal já foi definida. E por que que isso acontece? A var, ela pode ser declarada mais de uma vez. A const e a let não podem ser declaradas mais de uma vez, tá bom? Uma outra questão é, se eu criar uma var, né? E vamos colocar uma var chamada fruta, por exemplo. Fruta. E aí a gente vai colocar aqui uva, ok? E aí eu vou passar fruta aqui novamente e vou passar para ela goiaba, ok? Ao invés de declarar, de dar o console no cachorro, a gente vai dar console na fruta. Vamos ver o que vai acontecer? Vou executar novamente aqui o código. E aí ele traz a goiaba para mim. Ou seja, a var consegue fazer essa alteração. Se eu mudar para let e salvar, também consigo fazer essa alteração, né? De uva para goiaba. Agora, se eu mudar isso para const, vocês vão ver que dá erro. Tá falando que é uma constante, que essa variável não muda. Então, nesse caso, a var e a let, elas vão conseguir ter o valor alterado, certo? Já a const, como o nome já diz, constante, ela não pode ser alterado o valor. Ou seja, quando eu defino um valor para const, é esse valor e acabou. Eu não posso fazer a alteração desse valor. E aí tem uma questão que é a seguinte, se eu definir a const aqui na primeira linha, né? E não passar o valor para ela, vocês podem ver que já dá o erro. E se eu tentar passar para ela na outra linha, ou seja, aqui ela está inicializando como undefined, porque eu não defini nada, e eu estou tentando setar para ela o valor goiaba. E se eu executar, vocês vão ver que vai dar erro do mesmo jeito. Por quê? Porque ela espera que você comece ela com um valor que vai ficar para sempre, né? Vai ser um valor constante, não vai mudar. Então, por causa disso, a const não pode ser declarada e usada depois. A var e a let a gente consegue declarar e usar elas depois. Se eu vier aqui e der um console com a var, vocês vão ver que vai executar. E se eu mudar para let e salvar e executar, vocês vão ver que vai executar certinho. A última diferença que a gente vai falar aqui vai ser sobre hoisting. E o que é hoisting? Hoisting é um mecanismo do JavaScript que pega a var e coloca ela no topo, a declaração da var. Ou seja, quando eu declaro console.log nome e crio a var depois, nome, né? E passo Jéssica, por exemplo, o nosso JavaScript, na hora da execução, vai ser interpretado da seguinte maneira. Var nome console.log nome e daí nome recebe Jéssica. E por que isso acontece? Exatamente por causa desse mecanismo. Esse mecanismo pega todas as declarações de var e coloca ela no topo do arquivo. Então, ao invés de dar um erro, né, de variável não definida, quando a gente faz esse tipo de código, ela não vai dar um erro e vai retornar para a gente undefined. Quer ver? Eu vou salvar isso aqui, comentar isso. Eu vou dar um node index.js e tá vendo? Ela me retorna undefined. Agora, se eu mudar para let, vocês vão ver que vai dar um erro falando, né,
que nome não foi inicializada. Ou seja, ele também faz essa questão de jogar a let lá em cima, porém, ele dá o erro falando que ela não foi inicializada. Então, existe essa duas diferenças, tanto a let quanto a const vai retornar a mesma coisa. Então, se eu dar um salvar aqui, executar novamente, a gente vai ter o mesmo erro que a gente teve com a let, certo? Porém, a var ela tem essa exceção de quando eu uso ela, ela não vai dar o erro, ela vai dar undefined. Então, qual que é a conclusão que a gente chega sobre essa questão de hoisting? A var foi criada há mais tempo, certo? E ela tinha alguns problemas, que é a questão dela ter escopo global, que não é um negócio legal. Ela tinha essa questão de hoisting, que a gente espera, né? Logicamente que ela retorne um erro, mas ela não retorna, ela retorna um undefined. Então, a const e a let vieram para ajustar esses erros. Então, aí que eles criaram o contexto de bloco, ou seja, só o bloco consegue enxergar. Criaram essa questão de quando eu defino a variável depois de usar, dá um erro, porque é o que espera logicamente. Então, a let e a const vieram para ajustar essas coisas que tinham, né, de errado dentro da var. Pessoal, eu deixei na descrição o link com essa tabelinha, certo? É um post que eu fiz no blog de JSCoder e vocês podem entrar lá e verificar, tem essa tabelinha para vocês verem. Isso é a tabelinha, basicamente um resumo da aula, né? Então vai falar quem que tem escopo global, quem tem escopo de função, quem pode ser declarada mais de uma vez, quem pode ser alterada e tudo mais. E aí eu também deixei alguns códigos de exemplo aqui para vocês. Então entra aí no link da descrição que vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou mostrando aqui, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado a você entender de uma vez por todas a diferença, né, entre const, var e let. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de curtir esse vídeo. Compartilha com um amigo seu dev, tá bom? E deixa nos comentários o que você tá achando desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau!